Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um suco tira-tosse. Sabe aquela tosse que acontece depois de uma mudança de clima ou de um resfriadinho? Sabe aquela tosse que vem ali com uma coceira na garganta? Esse suco vai aliviar a tosse porque além de ter muitas propriedades anti-inflamatórias, ele também tem propriedades antioxidantes, calmantes, expectorante e ainda é um diurético natural. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou te ensinar como fazer um suco rápido, fácil e que vai tirar aquela tosse chata, seja de um resfriado comum ou de uma alergia. Aqui em casa sempre tem esses ingredientes, mas nunca tinha feito esse suco antes. Há alguns dias eu comecei a ter uma coceira na garganta, uma tosse e aí eu experimentei fazer em casa. Melhorei da tosse rapidinho. Para mim deu super certo. Mas vamos lá então saber como é que faz? Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Somos mais de 2 milhões de inscritos, é o canal de cardiologia que mais cresce no Brasil e eu só tenho a agradecer a vocês. Mas vamos lá então fazer o nosso suco para tosse, para aquela tossinha chata ali do final de semana, aquele resfriado. Ele vai ajudar a aliviar essa coceira na garganta e vai te ajudar a curar da tosse. Vamos lá? O que eu faço aqui então? Aqui já está tudo pronto, ó. Deixaram tudo prontinho aqui para mim já. A gente vai pegar 4 fatias aqui, ó, de abacaxi. Vou pegar 4,5 aqui porque tem 2 metades. E aí a gente coloca tudo para bater no liquidificador, hein, gente? Olha aí que delícia. Já começa a dar água na boca. Depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tanto de hortelã. O hortelã nem tinha na receita original. Mas o hortelã também tem as propriedades anti-inflamatórias, melhora na digestão, combina muito bem, né, com o abacaxi com hortelã, né? Você aí, você tá com água na boca já, né? Mas vamos continuar que tem mais coisa. O que a gente faz aqui também, ó? Peguei um melzinho aqui, ó. Peguei um melzinho aqui, que é até de um paciente meu, ó. Apiário Diamante, ó. Ei, merchan de graça, hein? Olha aí que beleza. Apiário Diamante de Minas. Esse aqui é um paciente meu que produz esse mel. Mas vamos lá, a gente coloca 2 colheres de chá desse mel delicioso, 1 colher. Ó, ele tá até denso. Coloca a 2ª colher. Ele tá até denso, vai fazer barulho para eu pedir para a produção. Dá uma reduzida nesse barulho. E aí depois o melzinho aqui, né? Você pode dar aquela, né, lambidinha, mas não vou dar não, tá, pessoal? Que eu estou de dieta. Tô brincando com vocês, mas vamos continuar. Depois do mel, o que a gente vai colocar? Extrato de própolis, tá? Esse aqui não tem álcool nem nada disso, ó. Extrato de própolis também, que vai ajudar na questão da inflamação da garganta. Eu costumo colocar aqui 10 gotas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E pronto, pessoal. Vamos colocar um pouquinho de água aqui agora, né? Colocar 200 ml de água, até colocar um pouquinho mais aqui. Mas vou colocar só o suficiente para a gente conseguir bater tudo isso aqui. Vamos lá então bater para ver como é que vai ficar o resultado? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar muito azedo? Será que vai ficar docinho? Acho que vai ficar uma delícia, hein? Vamos lá. 2, 3 e... Tá vendo, pessoal? Às vezes fica um pedacinho, ó, quando é assim, improvisado, ó. Mas se você dá uma mexidinha aqui, que tem um abacaxi que realmente está tendo uma certa dificuldade para ele bater. Você dá uma mexidinha, derruba um pouco em cima da mesa e... Pronto, pessoal. Se quiser dá para colocar um pouquinho de gelo, né? Mas a gente já colocou água gelada, mas se você quiser você pode bater com um pouco de gelo, que ela já sai pronta. Aqui a gente tem 2 opções. Um é você passar na peneira, né? Se você não gosta das fibras, acha um pouco mais difícil de tomar. Eu já prefiro colocar com as fibras, né? Porque as fibras melhoram aqui na digestão. A gente sabe que as fibras reduzem ali, né, a absorção rápida de glicose, reduz a absorção de gorduras também. Então eu já prefiro tomar nessa forma in natura aqui mesmo, tá? Então pego aqui. Meu Deus do céu. E já vai dando água na boca, né, pessoal? Ó,
Saúde para vocês. Cheers, vamos lá, vamos experimentar. Nossa Senhora. Como diria o Zé Almiro do Churrasqueadas, bom, muito bom. Ah, Zé Almiro, sou seu fã. Ó, aprovado. Opa, aprovado. Depois você faz em casa, toma 3 dias seguidos, vê se melhorou aquela tosse do resfriado e vê se melhorou a dor de garganta. Depois me marca lá no Instagram, que eu quero ver se você fez mesmo essa receita. Mas vocês viram então como é que é fácil de fazer esse suco? Mas por que ele alivia esse sintoma de tosse? Então o abacaxi, ele contém vitamina C, que melhora a tua imunidade. Contém várias substâncias antioxidantes que combatem o estresse oxidativo e protege as células do nosso corpo. Ele contém a bromelina, que é uma enzima encontrada no abacaxi e tem propriedades benéficas para a saúde, inclusive tem a capacidade de aliviar a tosse. A bromelina tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades mucolíticas. Isso significa que ela ajuda a reduzir a inflamação e afinar o muco ali das vias respiratórias. Então é bom para quem tem tosse por conta de resfriado, gripes, bronquites, infecções respiratórias. Mas lembrando, pessoal, lógico que depende de cada pessoa. Então tem infecções bacterianas, como uma sinusite bacteriana ou uma pneumonia bacteriana, que vai precisar ser tratada com antibiótico. Claro que você pode fazer esse suco, né, que é o suco tira-tosse, é o suco que eu chamei de suco tira-tosse, para aliviar a tosse, afinar o muco, mas também vai ter que procurar o médico caso a tosse esteja persistente, preocupante, né, e com sinais de alerta que eu vou falar mais para frente. Outro ingrediente que eu usei no suco foi o mel. Difícil ter uma casa que não tem um frasquinho de mel, né? Depois eu vi que até fiz a propaganda do paciente que me deu esse mel, que inclusive esse mel aqui, Apiaro Diamante, é uma delícia, tá? Mas o mel é considerado um remédio natural também para quem tem tosse, porque ele forma uma camada protetora ali na garganta. Isso acalma a irritação e diminui a tosse. E a outra substância que não pode faltar aqui em casa é o própolis. E é com ele que eu faço quase todos os meus shots matinais, shots antioxidantes. O própolis ele tem propriedades antibacterianas, antivirais, anti-inflamatórias, antioxidantes. Ele também ajuda a aliviar a tosse. Se você não tem própolis em casa, já compra e começa a usar, tá? Ele tem muitos benefícios para a saúde. Ah, e tem que lembrar vocês que bebês com menos de 1 ano, tá? Não devem ingerir nem mel, nem própolis, ok? Antes de dar mel ou própolis ali para o teu filho, pergunta ao pediatra, né, se ele pode usar. Bom, vocês viram então que eu misturei 3 ingredientes super anti-inflamatórios, mais o quarto que é o hortelã. Então experimenta fazer em casa e me marca nos stories no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Me marca lá fazendo, né, esse suco para tosse que eu vou repostar vocês. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com o máximo número de pessoas. Olha aí quanta informação importante. Você pode ajudar milhões de pessoas aí sem sair de casa, só compartilhando o vídeo. Então compartilha o vídeo aí no final. Bom, agora eu quero falar um pouco da tosse. Existem remédios, por exemplo, que podem dar tosse como efeito colateral. Existem doenças que podem dar tosse, né, como sintoma também. Claro que o suco tira tosse, ele vai acabar não te ajudando em todos os casos. Mas vamos lá então para algumas causas de tosse. Primeira causa é o captopril, né, e os inibidores da ECA. Então se você está tendo tosse seca, faz uso de algum inibidor da ECA, né, que serve para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca, outras doenças do coração. Você vai lá e conversa com o teu cardiologista. Então a tosse seca e persistente pode estar relacionada a essa medicação. Então essa tosse geralmente começa após, né, algumas semanas ali do uso do captopril, enalapril, ramipril, perindopril, né? Todos os inibidores da ECA. É uma tosse que incomoda demais e claro que o suco tira tosse. Nesse caso ele não vai não vai inibir essa tosse. Você já teve tosse tomando um desses medicamentos? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas se a tosse estiver te atrapalhando, né, atrapalhando a tua qualidade de vida, provável que o teu médico ele vai pegar e trocar a medicação.
Mas é importante, pessoal, não deixa de tomar o remédio por conta própria. Primeiro agenda uma consulta com o seu cardio, ele vai avaliar, ver se realmente a tosse é decorrente do remédio. Se for necessário, ele vai fazer a substituição. Nada então de suspender nenhuma medicação sem falar com o teu médico. Falando em médico, sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né? Então, você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Itu, toda essa região, pode se consultar com a gente. A gente está aqui em Indaiatuba, né? A gente atende tanto cardiologia, ginecologia e também dermatologia. Mas vamos lá para a segunda causa de tosse, são as infecções respiratórias. Então a tosse ela pode ser um dos sintomas também da infecção respiratória. O alívio pode ser feito através de sucos, chás. O mais importante é observar se essa tosse ela vem acompanhada de outros sintomas e se ela é persistente. Caso você apresente, por exemplo, febre, dificuldade para respirar, tosse que persiste por alguns dias, procura o médico para afastar pneumonia, afastar sinusite. Não fica passando mal em casa, tá? Terceira causa é a asma. Essa doença é uma condição crônica que também pode dar tosse. Pode dar chiado no peito, falta de ar, porque ocorre uma inflamação nas vias aéreas. Caso você tenha esses sintomas, também vá ao médico. Essa não é a hora de fazer o suco tira-tosse, porque não vai resolver. Muitas vezes, para o controle da asma, você vai ter que tomar medicamentos, né? Como broncodilatadores, às vezes até corticoides. Mas vamos lá? Quarta causa de tosse é rinite, pessoal. Então existem pessoas que são alérgicas a pólen, ácaro, pelo de animal, outras substâncias alergenas, poluentes. A alergia pode causar tosse, espirro, congestão aqui do nariz, aumentar a coriza. O suco tira-tosse pode aliviar sim esses sintomas, mas mesma coisa, se começar a persistir demais os sintomas, sempre procura o médico. Quinta causa de tosse, a DPOC. Então a DPOC é uma doença pulmonar crônica que obstrui o fluxo de ar ali nos pulmões. Isso dificulta a respiração. Ela está associada ao tabagismo, à exposição a poluentes, né, como o ar ali, muita fumaça, muito tabaco, a poluição de cidades aí, né, como São Paulo, por exemplo. Como ela é progressiva, os sintomas só tendem a piorar. Um dos sintomas mais comuns, então, é a tosse persistente, que pode até ser seca no começo, mas com o passar do tempo ela passa a ficar produtiva, ali cheia de secreção. A pessoa pode ter falta de ar, que inicialmente acontece quando ela se movimenta, e com o passar do tempo pode acontecer até com a pessoa em repouso. Pode ocorrer chiado no peito, produção de bastante muco. Quando o paciente é fumante e para de fumar, ele até retarda a progressão da doença. Isso é um dos pilares do tratamento do DPOC. E é claro que tomar o suco pode aliviar até a tosse. Agora, se o paciente continuar fumando ou continuar exposto às toxinas do ar, a doença com certeza vai progredir e nada vai adiantar, né, você tomar o nosso suco aí para tosse. Lembrando que o DPOC tem sim tratamento, tá? E a escolha das medicações aí vai depender da gravidade e da necessidade de cada paciente. Aí cada caso é um caso. Então tem pacientes com DPOC que vão precisar usar só medicamentos inalatórios, por exemplo. Mas tem casos mais graves, mais avançados, em que o paciente vai precisar até usar oxigênio domiciliar, por exemplo, né? Para melhorar a tua qualidade de vida. Na dúvida, então, não fuma, né, pessoal? Não precisa nem falar, né? Não fume, mas enfim, vou encher o saco de vocês. Joga o cigarro para fora. Inclusive, tem vários vídeos meus falando como você vai fazer para parar de fumar. Digita ali, ó, Dr. Roberto Iano, como parar de fumar. Tem ótimos vídeos meus falando aí sobre isso. Mas voltando, sexta causa de tosse. Você achou que eu não ia falar, né? Mas são as doenças cardíacas. Então, a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, também é uma doença crônica que também pode dar tosse. Acontece quando o coração ele já não dá conta mais de bombear o sangue o suficiente ali para o nosso corpo, né? Pode ocorrer por conta de um infarto, por conta de uma pressão alta mal controlada, por conta de uma doença valvar, por conta de um diabetes mal controlado. Então, mesma coisa aqui. Se você tiver tosse, fadiga, cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, piora da falta de ar quando você deita, inchaço ali nas pernas, procura um cardiologista, tá?
E sétima causa, o temido câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão também pode dar tosse, principalmente nos estágios mais avançados. Nem preciso falar da necessidade de se descobrir o câncer de pulmão precocemente, né? Isso, na verdade, para todo tipo de câncer, né? Quanto mais cedo a gente descobre, as chances de cura são imensamente maiores. Enfim, existem N causas de tosse. Aqui eu falei das principais para vocês. Existem muitas outras causas. Você tem que lembrar que tosses persistentes e com sinais de alerta, né? Principalmente febre, fadiga, falta de ar, elas necessitam de atenção e avaliação médica. O suco tira-tosse, ele vai aliviar tosses que apareceram por mudança de clima, né? Tosses de alergias leves, resfriados comuns, mas não vai curar uma doença como, por exemplo, um DPOC, uma insuficiência cardíaca ou pessoas que tomam lá um captopril da vida. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, se gostaram do vídeo, não deixem de compartilhar aí com seus amigos, os seus familiares aí no grupo de WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.